Nesta aula, vamos rever o conceito de volume. As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de sólidos. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, comprimento, e com o metro quadrado, comprimento vezes largura, associamos o metro cúbico a três dimensões: altura vezes comprimento vezes largura. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, SI, o metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. Um metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros. Essa relação pode ser exemplificada através de um cubo com arestas medindo 1 metro. A escolha da unidade de medida adequada depende do tamanho do que se vai medir. O metro cúbico, por exemplo, é adequado para medir grandes volumes, como no caso de um container. Para medir pequenos volumes, costumamos usar o litro, como no caso do litro de leite. Um cubo é uma figura geométrica onde cada lado é um quadrado e cada lado desse quadrado é chamado de aresta. Aresta, portanto, é a linha que separa uma face da outra. O litro é a quantidade de líquido capaz de encher completamente um cubo oco, com 1 decímetro de aresta. Logo, 1 litro igual 1 decímetro cúbico. Em uma caixa cúbica com 1 metro de aresta, temos o volume de 1 metro cúbico. Como cada metro corresponde a 10 decímetros, então 1 metro cúbico equivale a 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros, igual a 1000 decímetros cúbicos. Já dissemos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Logo, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. 1 decímetro igual a 10 centímetros. Então, o volume de um cubo de 1 decímetro de aresta será 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros igual a 1000 centímetros cúbicos. Logo, o volume de 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, então 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. E se 1 centímetro cúbico igual a 0,001 litros, podemos relacionar 1 centímetro cúbico como sendo igual a 1 mililitro. A cilindrada, ou volume de deslocamento do motor, é definido como o volume varrido pelo deslocamento de uma peça móvel numa câmara hermeticamente fechada durante um movimento unitário. Esse movimento unitário corresponde a uma ida e volta, no caso de um dispositivo linear, como um pistão. Este conceito aplica-se em diferentes tipos de bombas e motores. Uma forma comum de indicar a cilindrada em centímetros cúbicos é em cc. Assim, dizemos, por exemplo, que uma moto é de 1200 cc de cilindrada. No caso específico dos motores de combustão interna, a cilindrada é o volume varrido por um pistão dentro de um cilindro entre o ponto morto superior, PMS, e o ponto morto inferior, PMI, por conseguinte, para uma ida e volta. Por exemplo, um motor de automóvel com uma cilindrada de 2 litros, realmente 2 litros por rotação, aspira e expira 2 litros de gás para cada volta do virabrequim. Quando o virabrequim faz uma volta, todos os pistões fizeram uma ida e volta. Em 2 voltas do virabrequim, são aspirados 2 litros de gás combustível
e expirados, outros 2 litros de gases de escape, ou 4 litros no total. Paralelepípedo, bloco retangular, é o nome que a matemática dá a objetos que tenham a forma de uma caixa, de um tijolo, etc. Observe que o paralelepípedo da figura acima foi formado por 24 cubos de aresta 1. Considerando esse cubo como unidade padrão, podemos dizer que o volume do paralelepípedo é 4 vezes 2 vezes 3 igual a 24. De maneira geral, podemos calcular o volume de um paralelepípedo multiplicando-se as 3 dimensões. Volume do paralelepípedo igual comprimento vezes largura vezes altura. O volume do paralelepípedo ou bloco retangular é dado pelo produto de suas 3 dimensões. V igual A vezes B vezes C. Percebe-se que o produto A vezes B é a área A do retângulo da base. Como C é a altura do paralelepípedo, fazendo C igual a H, podemos escrever V igual a A vezes H, isto é, o volume do paralelepípedo é o produto da área da base pela altura. Reforçando, o cubo é um paralelepípedo cujas arestas têm a mesma medida. Sendo A aresta do cubo vem A igual a elevado à terceira. Por exemplo, em um cubo de aresta 2 centímetros, V é igual 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros, igual a 8 centímetros cúbicos. A unidade de volume é cúbica, ou seja, uma unidade de comprimento à terceira potência. O volume dos líquidos, leite, azeite, água, vinho, etc., em particular, é medido por recipientes de medidas fixas que os contenham. O volume interior desses recipientes denomina-se capacidade. Medir a capacidade de um objeto é saber a quantidade de espaço, o volume, que ele dispõe para armazenar. Por exemplo, uma caixa d'água residencial com dimensões internas de 3 metros de largura por 2 metros de comprimento e 1 metro de altura tem capacidade de 3 metros vezes 2 metros vezes 1 metro igual a 6 metros cúbicos. Pode armazenar 6.000 litros. No sistema inglês, o volume de líquidos é medido por galões, gallons, e abrevia-se G ou gal. Nos postos americanos, o preço de gasolina é expresso em dólares por galão. Um galão americano equivale aproximadamente a 3,78 litros. Na Inglaterra, um galão britânico equivale aproximadamente a 4,55 litros. Nos Estados Unidos, 1/4 de galão, quart, é medida comum para alimentos, leite, suco de laranja, e líquidos de utilização rotineira, óleo de motor, tinta, etc. 1/4 de galão, quart, tem 32 onças fluídas, escrevendo 1/4 igual 32 fluid ounces. Conta-se que, enquanto tomava banho, Arquimedes constatou que a água subia quando ele mergulhava. Essa quantidade de água que subia era o seu volume. Arquimedes, assim, tornou a tarefa de determinar o volume de um sólido bem mais fácil. É claro que estamos falando de situações comuns. Por exemplo, a bolinha de tênis. Temos um vasilhame graduado e com água. Ao colocarmos a bolinha dentro dele, ela afunda e há uma elevação do nível do líquido. A bolinha deslocou um volume do líquido, que é o seu volume. Densidade
é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. O cálculo da densidade é feito pela seguinte expressão: densidade igual massa dividido pelo volume. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Por exemplo, o mercúrio possui maior densidade do que o leite. Isso significa que em um dado volume de mercúrio há mais matéria que em uma mesma quantidade de leite. A densidade nos auxilia na caracterização de uma substância. A densidade dos sólidos e líquidos é expressa na indústria em gramas por centímetros cúbicos. Veja a densidade de algumas substâncias na tela. Peso específico é o peso por unidade de volume de um determinado material. Para uma aceleração da gravidade igual a 9,80665 metros por segundo ao quadrado, ao nível do mar, vem peso específico igual peso dividido pelo volume. No SI é dado por Newton por metros cúbicos. Na indústria, usa-se geralmente quilograma-força por centímetro cúbico.